Fala fera, vamos falar agora sobre o teorema do impulso, ok? Bom, vamos pegar essa imagem do início, ó, em que você dá uma tacada na bola. Quando você dá uma tacada na bola, você impulsiona ela, ou seja, o taco exerce uma força sobre a bola e essa bola vai receber esse impulso aqui, tá? Esse impulso que a bola recebe faz com que a quantidade de movimento dela varie. Veja só, vamos voltar lá na fórmula do impulso. Impulso é força vezes o tempo. Mas força, pessoal, é massa vezes aceleração. Então, no lugar da força, eu vou colocar m vezes a. Já a aceleração é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é V final menos V inicial. Então, vamos colocar isso aqui nessa expressão. Olha, no lugar de A, eu vou escrever V menos V0 sobre ΔT. Então, vamos colocar toda essa expressão dentro dessa aceleração. Ó, impulso é massa vezes aceleração, que é V menos V0 sobre ΔT. Ó, tudo isso aqui é aceleração, vezes o ΔT. Então, o que eu fiz foi, no lugar de A, escrever a expressão dela, V menos V0 sobre ΔT. ΔT dividido por ΔT é 1. Então, vai sobrar m vezes V menos m vezes V0, onde m vezes V é a quantidade de movimento final e m vezes V0 é a quantidade de movimento inicial. Ou seja, está aqui comprovado o teorema do impulso. Veja, quando você gera um impulso nessa bola, esse impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento dela. Ou seja, sua quantidade de movimento inicial, sua quantidade de movimento final, variação é final menos inicial. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. É a sua quantidade de movimento final menos a inicial. Ou seja, o impulso ele gera essa diferença, essa variação, essa mudança no estado de movimento do corpo, tá? Esse é o nosso teorema do impulso. Vamos ver dois exemplos. O primeiro, um garoto arremessa uma bola verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Que eu já vou anotar aqui, já vou grifar, ó, a fim de que sua mãe pegue no alto da janela. Sendo 200 gramas a massa da bola, determine a intensidade do impulso. É isso aqui que eu quero, o impulso, só que eu quero o impulso da força peso. Então, vamos ver que isso aí vai ter uma implicação de sinal. Eu quero o impulso da força peso entre o instante inicial e o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Veja bem, quando o garoto arremessa a bola, essa bola tem 20 metros por segundo, quando ela sai da mão do garoto. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade é 0. Então, pessoal, sabendo que o impulso é a variação da quantidade de movimento e a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, eu tenho que o impulso é igual. Massa vezes velocidade final, pessoal, é 0, porque a velocidade final é 0, então esse mv vai dar 0 aqui. Menos m, que são 200 gramas, que dá 0,2 kg, 200 gramas, 0,2 kg, e v, que são 20 metros por segundo, tá? Impulso é menos 4 newtons vezes segundos. Veja que o sinal veio da expressão, mas realmente, ó, o impulso da força peso é contrário à quantidade de movimento inicial. Então, é um impulso que desacelera a bola na subida, já que eu estou querendo a subida, que eu quero o impulso entre a saída e o ponto mais alto. Por isso que ele ficou com esse sinal de negativo, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Numa partida de futebol, a bola, que se desloca horizontalmente, atinge o pé do zagueiro com a velocidade 1 de 15 metros por segundo. Para anotar. O impulso do chute do jogador faz com que a bola adquira uma velocidade de 20 metros por segundo na direção vertical após o chute. Desse jeito aqui, ó, a bola chega no pé do jogador, o jogador chuta, então ela chega horizontal e sobe vertical, certo? Ó, ela chega horizontal e depois ela fica vertical. A massa da bola é igual a 0,4 kg. Eu quero a intensidade do impulso que o pé do jogador imprime à bola. Despreze o peso da bola durante a interação entre o jogador e ela. Bom, pessoal, veja que essa bola ela chega com uma quantidade de movimento inicial na horizontal.
Depois que atinge o pé do jogador, ela passa a ter uma quantidade de movimento vertical. Ela chega horizontal e depois ela passa a ser vertical, certo? O impulso é a variação na quantidade de movimento. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então vamos fazer essa variação, só que essa variação é vetorial, pessoal. Vou pegar a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ora, se a quantidade de movimento inicial é para a esquerda, menos ela é o inverso, então é para a direita. Agora eu tenho Q, quantidade de movimento final, menos Q0, quantidade de movimento inicial, certo? Tem que tomar cuidado com isso. O impulso é esse vetor resultante aqui. O impulso é o vetor dessa soma, ou no caso dessa diferença vetorial, tá? Pessoal, esse impulso ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar o tamanho do impulso. Então o tamanho do impulso, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, que são as duas quantidades de movimento. Então eu preciso calcular a quantidade de movimento final e a inicial. Pois bem, a quantidade de movimento inicial é massa vezes velocidade inicial. Então a massa é 0,4 e a velocidade inicial é 15. 0,4 vezes 15 dá 6 kg vezes metros por segundo. Essa quantidade de movimento inicial eu vou botar aqui. A quantidade de movimento final é massa velocidade final. Então ela é 0,4, que é a massa, vezes a velocidade final, que é 20. Vai dar 8 kg vezes metros por segundo, que eu vou botar aqui. Então Q final é 8 ao quadrado, Q inicial é 6 ao quadrado. Isso vai dar 100, essa soma, tá? 64 mais 36. Para tirar esse quadrado do impulso, coloco uma raiz do outro lado. E a raiz de 100 é 10. Ou seja, o impulso em que esse jogador exerceu sobre a bola é 10 newtons vezes segundos. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o teorema do impulso. Sugiro que assistam as outras aulas dessa playlist sobre quantidade de movimento, conservação e colisões. Curtiu? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha com muita gente para divulgar o nosso trabalho. Ok? Aquele abraço.